Então vamos lá, 138. Grande e admiráveis são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, Senhor. Quem não temerá e não glorificará, pois só tu és santo. Por isso as nações virão e adorarão diante da tua majestade. Os teus atos de justiça se fazem manifestos, justo e reto és. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, Senhor. Quem não temerá e não glorificará, pois só tu és santo. Grande e admiráveis são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, Senhor. Quem não temerá e não glorificará, pois só tu és santo. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, Senhor. Quem não temerá e não glorificará, pois só tu és santo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, meus amados, eu quero saudar a todos os irmãos, com a paz seja convosco. Em nome do Senhor Jesus, estamos felizes nesta manhã de sábado, o santo dia do Senhor, onde nós nos reunimos para estudar a santa e maravilhosa palavra do Senhor nosso Deus. Então, mando aqui a saudação da Igreja de Deus em Águas Lindas, a todos os irmãos que nos acompanham pelo Facebook, os irmãos que de longe que podem nos acompanhar. E hoje nós estaremos estudando com os irmãos a palavra de Deus. E é uma alegria muito grande poder compartilhar com vocês a palavra do Senhor nosso Deus. Mas eu quero convidar a igreja para nós fazermos a leitura da lei do Senhor no livro do Êxodo. Como é de costume, todos os sábados nós fazemos esta leitura com a igreja. Eu quero convidar você para nós fazermos esta leitura em nome do Senhor Jesus. Peço que o irmão Daniel deixe o microfone bem ali para que a voz dos irmãos possa ser melhor. Só segura, posiciona lá. Tá? E alguma pergunta que os irmãos quiserem fazer, podem fazer, né, dentro do estudo através do microfone. Vamos à leitura da lei do Senhor, livro de Êxodo, segundo livro do Antigo Testamento, do Pentateuco, capítulo 20, e a partir do versículo 1 em diante. Vamos fazer aquela leitura bem abençoada com os irmãos. Bem?
Êxodo, capítulo 20, a partir do versículo 1 em diante, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, a leitura procede assim. Eu leio os versículos ímpares e a igreja lê os versículos pares. Vamos ler a partir do versículo de número 1. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, pois eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Mas braço de misericórdia, até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, pois o Senhor não terá por inocente que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Pois em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Mas ao 7º dia descansou. Por isso abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue teu dia na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, Não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Cubre sua cabeça e vamos orar e falar com o nosso Deus. Maravilhoso Deus, Santo de Israel, Pai de eterna e infinita misericórdia. Mais uma vez, ó Pai, estamos na Tua presença, Senhor, aqui neste lugar, na manhã deste santo dia de sábado, Senhor, porque nós fazemos, Deus amado, memória da criação. Diz a Tua palavra que em 6 dias o Senhor criou os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. E passou para que nós pudéssemos, Senhor, observar este mandamento, Pai amado, como uma ordenança Tua, Senhor, para os nossos dias. Isso nós estamos fazendo, Senhor. Não somente isto, Pai, mas queremos viver sempre na Tua presença. Neste momento, Pai, vem tomar direção nesta reunião, vem nos abençoar. Abençoa cada irmão que vai ouvir esta mensagem, Deus amado, esse estudo bíblico, que possamos crescer sempre mais na graça e no conhecimento da Tua palavra. Pedimos a Tua direção, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, é que assim nós pedimos, Senhor, e te agradecemos. Amém e amém. Então, meus amados irmãos, nós vamos hoje prosseguir com a nossa lição, do nosso guia de estudo bíblico, e é a lição de número 10 da página 24, tá? A lição de número 10 da página 24, eu quero que você possa nos acompanhar nesta lição. E a lição de hoje, ela traz como tema: o mundo está sob o governo do maligno. É um assunto muito importante para nós aprendermos nesta manhã, porque realmente o mundo ele está sob a influência do maligno. E aliado com a natureza humana que está cada vez mais devassa, cada vez mais afastada de Deus,
se torna um solo fértil para que o inimigo ele possa trabalhar na vida de muitas pessoas. E aí qual é o resultado que nós temos? Muitos crimes, né? Muitos abusos com crianças, com idosos, a maldade tem se multiplicado, e como dizia o apóstolo Paulo a Timóteo, nos últimos dias virão tempos difíceis. Os homens seriam ingratos, seriam profanos, seriam avarentos, seriam egoístas, né? Então tudo isso aí reflete, irmãos, a influência do maligno na vida das pessoas. Mas a leitura desse estudo está no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, e do versículo 5 ao versículo de número 7. Eu quero ler com você esta leitura. É muito conhecida, você conhece, né, já ouviu, que fala sobre a tentação de Jesus e a forma como o inimigo ele apresenta as suas vantagens para que o homem ele possa então viver de acordo com a sua vontade, fazer aquilo que lhe apraz. Evangelho de Lucas, capítulo 4, do versículo 5 a 7, diz assim: O diabo levou-o a um alto monte e mostrou-lhe, num instante, todos os reinos do mundo
Então vejam só, irmãos, este versículo mostra como foi que esse sistema ele passou para a influência do maligno. Quando Deus criou o primeiro casal lá no Éden, né, nós tivemos um probleminha aqui, mas já restabeleceu de novo. Nós vimos que lá no Éden, quando Deus trouxe o primeiro casal, o objetivo de Deus, né, era com que aquele casal eles pudessem prosseguir na caminhada de Deus, que eles fossem a semente de Deus ali na terra. E o que acontece? Quando Eva, né, juntamente com seu esposo Adão, eles comem do fruto proibido, automaticamente o governo ele passa agora para ficar sob a influência do maligno. E aqui nós vemos em Lucas, no texto que nós lemos, que realmente Satanás ele diz que ele tem autoridade sobre o reino do mundo. Mas quem foi que deu essa autoridade para o homem? Ou melhor, para o inimigo? Né? Foi o próprio homem. Porque quando Deus criou Adão lá no Éden, Deus disse ao homem que ele deveria dominar toda a terra. Né? Crescer, multiplicar e dominar a terra. Então o homem tinha domínio de tudo. Só para você ter uma ideia, né? Só para você ter uma ideia, o inimigo, ele sabia disso. Ele levou o homem a pecar para que ele pudesse perder, então, essa autoridade. Então, automaticamente, quando o homem peca para com Deus, ele perde essa autonomia, ele dá margem para que Satanás lhe passe, então, a dominar esse sistema. É por isso que Satanás falou a Jesus que toda a autoridade lhe foi dada. Isso é meu, eu dou a quem eu quero. Realmente, ele não estava falando errado, porque foi passado o momento em que o homem ele pecou ali no Éden. Agora vamos ao Evangelho de João, no capítulo 14, e o versículo 30. Evangelho de São João, capítulo 14, e o versículo de número 30. Vamos ver o que nos diz aqui a palavra do Senhor nosso Deus. Disse aqui Jesus: já não falarei muito convosco, pois se aproxima o príncipe deste mundo, ele nada tem de mim. Olha só, o próprio Jesus fala aqui que o príncipe deste mundo, ou seja, desse sistema de coisa aqui, que era Satanás. Jesus estava próximo da sua morte, né? Ele fala para os seus discípulos: olha, eu já vos disse, né? Já não falarei muito convosco, pois se aproxima o príncipe deste mundo, ele nada tem em mim. Então não existe uma associação, né, entre Deus e o diabo. É por isso que a Bíblia é bem clara, que você tem que escolher a quem você quer servir. Se quer servir a Deus, ou se quer servir ao mundo. E o apóstolo Tiago vai deixar bem claro isso no capítulo 4 da sua epístola, no versículo 4, onde diz: adúlteros e adúlteras, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Pois qualquer que quiser ser amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Então Jesus fala aqui que o príncipe deste mundo nada tem a ver com ele. Jesus é o Filho de Deus, né? O Santo, aquele que foi enviado para nos resgatar dos nossos pecados. Ele é aquele que veio para se sacrificar por nós, enquanto que o adversário ele é o nosso opositor. Daí o nome Satanás, aquele que se opõe, aquele que é contra. Então vejam só aqui, Jesus chama ele do príncipe deste mundo. Ainda 2 de Coríntios, capítulo 4, e o versículo número 4. Lembrando que a pergunta é: quem governa o mundo atual? Quem que governa o mundo atual? 2 de Coríntios, acompanhe aí comigo em sua Bíblia, capítulo 4, o versículo de número 4. Porque muitas das vezes as pessoas elas não entendem a palavra de Deus, né? A gente prega para as pessoas
E às vezes elas não têm assim o discernimento, né? O que está acontecendo? Por que tem pessoas que têm a mente embotada para ouvir a palavra de Deus? Você prega, você fala, aquela pessoa ela acaba não entendendo a palavra de Deus. Veja só como é que acontece no mundo espiritual. Não é só um déficit de memória, não é só uma dificuldade de entendimento. Observe que tem pessoas que elas têm facilidade para entender tudo, mas quando se trata da palavra de Deus, às vezes a pessoa não entende. O que é que está por trás disso? Será que existe alguma influência maligna? Vamos ver isso aqui em 2 de Coríntios, capítulo 4. Eu quero ler o versículo 3 e o versículo 4 para nós entendermos. Fala assim, olha: se porém o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então veja só, irmãos. Quem é que cega o entendimento das pessoas? Para que elas não possam entender o evangelho. É exatamente, o inimigo. Lá na parábola do semeador, nós vemos que aquela semente que caiu à beira do caminho, diz na parábola que veio o pássaro e comeu aquela semente. E quando Jesus vai explicar a parábola para os discípulos, ele diz então: aqui caiu à beira do caminho, é aquela que ouve a palavra, mas a palavra não desce em seu coração, o inimigo vem e rouba, tira a palavra. E nós, como servo de Deus, devemos tomar muito cuidado com isso. Sabia disso? Talvez você pode vir num culto, ouvir a palavra de Deus, ouvir a mensagem do Evangelho, e quando sair daqui e chegar ali, o inimigo roubar essa palavra do teu coração. Quantas pessoas que já ouviram a palavra de Deus, se sentiram atraídas pela palavra de Deus, mas não deram o passo seguinte, porque o inimigo roubou a palavra dos seus corações. E aqui o texto deixa bem claro daqui, o Deus desse século, ele cega o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeçam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Tá? Então a pergunta era: quem governa o mundo atual? Aqui no comentário diz assim: desde a queda no Éden, o ser humano entregou ao maligno a autoridade que recebera de Deus. O Senhor Jesus confirma essa realidade ao chamar Satanás de príncipe deste mundo, em João 14:30, e não negou sua influência sobre os reinos terrenos, como lemos em Lucas 4:5-7. Nosso irmão Paulo também o chama de Deus deste século, em 2 Coríntios 4, e o versículo 4. Então vejam só, meus amados, que o inimigo, ele tem esta influência no mundo atual. Sabe um dado interessante nós observarmos, irmãos, que nunca se houve tantas igrejas no mundo como há hoje. Eu sempre tenho uma pessoa que fala para mim o seguinte, assim: esse irmão, pastor Mauro, diante de tantas igrejas que existem no nosso Brasil e no mundo, a gente vê que as coisas não andam bem. Imagina se não houvesse essas igrejas que pregassem o Evangelho de Cristo. De que, irmão, o problema não são as igrejas. O problema é que o mundo não quer ouvir a palavra de Deus. Se você observar as igrejas, elas têm poucas pessoas dentro. Você passa um domingo nas igrejas, ou um sábado, outros dias de reuniões, você observa que as igrejas estão quase que vazias. E você passa nessas praças, você passa nesses bares, em alguns lugares de movimento, você vê que está cheio de pessoas ali. Não é verdade? Às vezes você faz um culto que dura 2 horas, e a pessoa retorna no culto. E essas festas são a noite toda, a palavra e tudo mais, né? A gente vemos aí um show
um show aí aqui no Brasil, daquela cantora internacional, que foram milhões de pessoas ali em volta daquela popstar. Veja só, que o mundo está mais voltado para as coisas do mal do que para as coisas de Deus. Porque o mundo jaz sobre a influência do maligno. Então há uma nota aqui que diz o seguinte: não se trata de ausência da soberania de Deus, mas de um mundo em rebelião, entregue ao domínio do pecado e da mentira. Por isso, tudo que o mundo oferece está contaminado com orgulho, vaidade e confiança. Irmão, se nós como cristãos, ou a humanidade de um modo geral, pudesse ou levasse a sério as coisas de Deus, se voltasse para Deus, o mundo não seria como é hoje. O mundo seria diferente. Porque se o mundo estivesse sob a influência de Deus, ou se as pessoas tivessem esta mesma disponibilidade que tem de oferecer-se para o mundo e oferecer-se para Deus, as coisas seriam bem diferentes. Veja só, que quando as pessoas elas não aceitaram Jesus, elas viviam uma vida entregue ao pecado. Tinha pessoas que viviam a noite toda, 2, 3 dias bebendo, se entregavam, né? Pessoas que gastavam toda a sua renda com bebida, com as coisas do mundo lá e tal. E quando a pessoa vem à igreja, que ela aceita Jesus, às vezes ela não consegue passar uma vigília. Não é assim? Não é assim que funciona? Na maioria das vezes é. Como é que lá no mundo a pessoa se entregava? Como diz o pessoal, se entregava de corpo e alma para o mundo. E quando é para Deus, às vezes a pessoa se entrega por pedaço, né? Tira o tempo que dá para Deus, se dedica mais às coisas materiais do que às coisas de Deus. Então tudo isso aí, irmão, nos leva a um afastamento de Deus. Diz o profeta Isaías que nós devemos buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto Ele está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e se converta ao Senhor seu Deus, que é rico para perdoar os seus pecados. Então, se as pessoas elas se voltassem para Deus, as coisas seriam bem diferentes do que é hoje, irmãos. Não é que Deus não esteja no controle, é que as pessoas não se deixam serem controladas por Deus. Elas se deixam ser controladas pelas coisas do mal. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda questão: o sistema do mundo corrompe nossa relação com os bens? Por quê? Olha só essa pergunta aqui, muito interessante. O sistema do mundo corrompe nossa relação com os bens? Por quê? 1 de João, lá próximo do livro do Apocalipse, tem as epístolas do apóstolo João. Primeira, segunda, terceira epístola de João. Então, na primeira epístola de João, capítulo 2, versículos 15 a 17, vai estar escrito assim, ó: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Olha só esta palavra do apóstolo João aqui, né? Há um imperativo aqui: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, tudo, irmãos, tudo que há no mundo, olha só: a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Presta bem atenção, igreja de Deus. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Porque tudo que há no mundo, a soberba, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para
sempre. Que maravilha! Tudo que há no mundo, irmãos. O que é esta cobiça da carne aqui, irmãos? É aquilo que atrai os nossos sentimentos, nosso desejo. É aquilo que nos impulsiona para fazer o que é mal. É aquela tentação que vem para a gente fazer o desejo da carne. E aí hoje nós vemos, irmãos, que o mundo ele está entregue a essas cobiças. Nunca se teve na história tanta impureza sexual como tem nos nossos dias. As pessoas, elas estão entregues aos prazeres, porque é a cobiça da carne. Hoje o jovem não consegue mais se manter puro para o casamento. Os hormônios estão à flor da pele, o desejo grande. A cobiça da carne, infelizmente, tem sido a causa de queda de muitos homens na história, como foi no passado também. Nosso irmão Davi caiu nessa cobiça da carne. E outros também caíram. Salomão, o grande sábio de Israel, ele caiu nessa cobiça da carne. Teve várias mulheres, outros homens de Deus que também se prostituíram no passado e na nossa atualidade. Quantos ministros da Igreja de Deus que caíram também por causa da cobiça da carne, os desejos que estão em nós. E às vezes a pessoa diz, não, isso é coisa do diabo. Não, irmãos, é coisa nossa, com a influência do inimigo. Porque o inimigo, ele sabe aquilo que você quer. Ele sabe qual é o teu ponto fraco. E ele vai trabalhar em cima disso. Mas aí vem a cobiça dos olhos, aquilo que a gente vê. Aí o mundo está aí hoje, cheio de coisas para nos oferecer. E os nossos olhos se enchem, né? Se chega a brilhar quando vê as coisas do mundo. São coisas bonitas, irmãos. São coisas aparentemente bonitas, coisas boas. Eu sempre falo, o pecado não é ruim, irmãos. O pecado é bom. O ruim são as consequências que o pecado traz para nossas vidas. Os prazeres são ruins? Estaria mentindo se disser que é. As coisas que o mundo tem a oferecer são ruins? Não são ruins, são boas. Mas as consequências, elas são muito desastrosas na vida do cristão. Então a cobiça da carne, aí vem a cobiça dos olhos, aí vem o que mais? A soberba da vida. Tem pessoas que se orgulham deste mundo, né? E Paulo já dizia aos Coríntios, quem usa deste mundo, seja como que não usufruísse dele. Os que são casados, seja como se não fossem. Dedique sua vida ao Senhor. Então observe, irmãos, que essas coisas, diz aqui o versículo 17, que o mundo ele passa, e as suas cobiças também, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Sabe, irmãos, no dia eu vi uma postagem que aquilo me levou a uma reflexão muito séria. Eu via nessa postagem duas fotos. Do lado direito, a foto de uma mulher sentada em um leito de hospital, magra, somente pele e osso, tomando medicamentos injetáveis, né? E do outro lado eu vi a foto de uma mulher bonita, uma mulher cheia de vida, bem vestida e tudo mais. E aí eu voltei e fui ler a legenda. E aquela mulher, ela fazia um desabafo ali. A foto era da mesma pessoa, irmãos. Tanto a do lado esquerdo como a do lado direito. Tanto a bonita como a feia era a mesma pessoa. Tu sabe o que mudou a vida daquela mulher? De bom para pior, foi o fato dela ter se envolvido com as coisas do mundo. Aí ela contava naquele post ali, né, que ela foi uma mulher que desde muito jovem se entregou às festas, às bebedice, à glutonaria, à prostituição, e num desses vai e vem dela, ela se envolveu com um homem que ia transmitir o AIDS. E agora ela estava em estado terminal. E ela diz, se eu pudesse voltar no tempo,
eu faria tudo diferente. Eu não faria o que o mundo tem para oferecer. Porque tudo que o mundo oferece, disse ela, é ilusório. Não entregue sua vida aos prazeres do mundo. E com esta mulher concordo as palavras de nosso Senhor Jesus, que disse que quem quiser ganhar sua vida aqui, perdê-la-á. E quem perder aqui, achá-la-á. Quem quiser viver tudo que o mundo tem para oferecer, pode viver. Mas não vai ganhar a vida eterna. Esta vida aqui, ela é passageira. Ela é efêmera. Ela é perene. Ela perece. Agora a vida com Deus é eterna. E a vida sem Deus na eternidade, o sofrimento também é eterno. Então a nossa eternidade depende da vida que nós vivemos aqui. Se vivemos uma vida sob a influência de Deus, Jesus disse que aquele que for fiel até a morte dar-te-ei a coroa da vida. Aquele que venceu, farei com que se assente no meu trono comigo. E aqueles que vivem sob a influência do maligno também terão um destino desastroso para ele. Então nós precisamos escolher a viver a vida com Deus, porque a vida sem Deus só vai nos levar a um fim desastroso. Louvado seja o nome do Senhor. E no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 19 a 24, eu quero ler com você esse texto aí, se irmãos podem acompanhar em suas Bíblias. Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 19 a 24, lembrando que a pergunta é: o sistema do mundo corrompe nossa relação com Deus? Com os bens, né? O sistema do mundo corrompe nossa relação com os bens? Por quê? Por que isso corrompe? Mateus capítulo 6, você pode acompanhar a sua Bíblia aí. Mantenha a sua revista aberta, para que nós possamos aprender com os irmãos. Mateus 6, versículo 19 e 24. Diz assim, olha: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e roubam. Ajuntai, porém, tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem destrói, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Aonde está o teu tesouro, aí está também o vosso coração. Onde é que está o nosso coração? Está nas coisas de Deus? Ou está nas coisas do mundo? Né? Tem que estar nas coisas de Deus. Porque aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. O que é mais importante para você, para mim e para nós? É as coisas espirituais ou as coisas materiais? Em que eu dedico mais a minha vida? As coisas espirituais ou as coisas materiais? Porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Você está focando em quê? No alvo que é Cristo para a salvação? Você está focando em quê? Em construir um império? Não, você precisa focar em construir a sua vida espiritual. Eu lembro muito da frase da irmã que sempre fala, né? Eu não tenho medo de morrer. Eu tenho medo de morrer e não estar preparado, irmão. Essa deve ser a nossa preocupação, irmão. Não adianta ter medo de morrer, porque a gente vai morrer hoje, amanhã, depois, qualquer hora a gente vai morrer. O que nós devemos nos preocupar é estarmos preparados. Jesus contou uma parábola de um homem muito rico. Um dia esse homem, ele resolveu então preparar um galpão muito grande. Preparou um galpão grande, colocou todos os seus bens lá dentro, né? Então disse ele à sua alma: alma, agora tu come, bebe, vive uma vida
esplendidamente, regaladamente, porque tu tem muitos bens aí para ti, ó. Tu não precisa trabalhar mais, tu tem muitos bens para ti. E aí Jesus disse que de noite veio uma voz que disse para ele: louco, o que tu tem preparado? Olha a pergunta. O que tu tens preparado para quem será? Se hoje te pedir a tua alma, o que tu tem preparado para quem será? Do que adianta, irmãos, a gente ter todo o tesouro da terra, ter todo o conforto, todo o prestígio, de ter toda a popularidade, a gente ter toda a riqueza deste mundo, se quando morrer a gente não vai levar nada? Se essa riqueza não garante um lugar ao lado de Deus, se essa riqueza não garante a entrada no reino de Deus, do que adianta tudo isso? Nós temos visto aí grandes artistas, grandes atores, grandes empresários que foram acometidos de enfermidade. Mas o dinheiro que tinham não os salvou da morte. Eles perguntam: o que eles fizeram? A riqueza que deixaram, para nada lhes serviu senão para quando estivessem vivos. Porque o tesouro deles estava em juntar fortunas. O tesouro deles estava em trabalhar. O coração deles estava em focar nas coisas materiais e não em focar nas coisas de Deus. Onde é que você tem focado, irmãos, a tua atenção? Onde é que tem empregado as tuas forças? Em que você tem empregado o teu tempo, a tua vida, a tua mocidade, a tua melhor idade? O que você tem empregado? Tem investido no reino de Deus? Tem tesourado tesouro no céu, onde os ladrões não arrombam nem roubam? É para nós refletirmos sobre isso, irmãos. Sobre o que nós estamos fazendo com as nossas vidas. Tiago, capítulo 5, versículos de 1 a 5. Epístola do apóstolo São Tiago, depois do livro de Hebreus, é o livro de Tiago, ou Epístola de Tiago, capítulo 5, versículo de 1 a 5. Diz assim, amados: agora vocês que são ricos, chorai e planteai por causa das misérias que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujarão, a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e devorará a vossa carne como fogo. Entesourastes nos últimos dias. Vede, ó, o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando. Os clamores dos ceifeiros chegaram aos ouvidos do Senhor Todo-Poderoso. Deliciosamente viveste sobre a terra, e vos deleitaste, cevaste o vosso coração no dia da matança. Condenaste e mataste o justo, que não vos resistiu. Veja só o conselho aqui do apóstolo Tiago. Você que é rico, lamentai e chorai por causa da vossa miséria que hão de vir sobre vocês. Irmãos, nada neste mundo pode nos separar do amor de Deus, ou deve nos separar do amor de Deus. Nós precisamos estar firmados na palavra do Senhor. O sistema presente exalta a ganância, o acúmulo e o consumo. Tudo gira em torno do ter mais, comprar mais e ser alguém por meio de riquezas e conquistas. Mas Jesus nos alerta: ninguém pode servir a dois senhores, não poder servir a Deus e as riquezas. A busca desenfreada por bens é uma armadilha
espiritual. Preste bem atenção, irmãos. Não é pecado você ser rico. A busca desenfreada por bens materiais é um risco muito grande para a nossa vida espiritual, irmãos. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: olha, Timóteo, cuidado, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E muitos, tentando essa conquista, caíram em laços e armadilhas do diabo. Como o mundo moderno ele enfatiza essa necessidade da busca pelo ter, pelo poder, pelo ser alguém, isso desperta uma necessidade do ser humano de querer ter. E para ter, muitas das vezes, ele tem que cometer fraudes, tem que aceitar subornos, como nós vemos, por exemplo, o que está acontecendo em nossa política brasileira. A busca dos políticos por ter, por querer e pelo dinheiro tem levado-os a tirar dos pobres e embolsar nas suas contas bancárias. Mas o que é que Tiago diz? Vocês que são ricos, planteiem e chorem. Vocês que defraudaram o salário do jornaleiro, a paga do ceifeiro que vocês não pagaram, isso está subindo aos ouvidos do Senhor. Isso é uma mensagem de alerta, irmãos, para que Deus ele possa despertar cada um de nós para este grande propósito. Nota, a maneira como lidamos com o dinheiro, o trabalho e os bens revelam quem é nosso verdadeiro Senhor. Olha só, essa nota aqui é muito importante, irmãos. A maneira como lidamos com o nosso trabalho, com o dinheiro, né, e os bens revela quem é nosso verdadeiro Senhor. Isso é importante para nós. O sistema mundano ensina a acumular, o reino de Deus nos chama a repartir e a confiar. O que suas prioridades financeiras revelam sobre quem é o Senhor da sua vida. Então isso aqui é para nós analisarmos. O que a nossa situação financeira revela sobre quem é o Senhor de nossas vidas. É claro que nós devemos trabalhar, devemos procurar ter uma casa melhor, devemos procurar ter um carro, uma moto, ter uma estabilidade financeira melhor. Mas, irmãos, nunca esqueça do que o apóstolo João disse, que o mundo passa e as suas cobiças. Tudo passa. O errado é nós deixarmos de investir nas coisas de Deus para investir somente nas coisas materiais. E aí nós entramos no pecado que cometeu o povo no tempo de Ageu. O povo do tempo de Ageu, eles diziam que ainda não era tempo de edificar a casa do Senhor, que estava ali parada há 17 anos a construção do templo de Jerusalém. E aí Deus usa o profeta Ageu e disse: Ageu, vai lá e fala a minha palavra. E Deus pergunta: porventura é tempo de vós edificar vossas casas? Enquanto a minha casa está abandonada, vocês moram em casas forradas, feitas de cedro, de madeira nobre, enquanto a minha casa está desprezada? Aí Deus fala através do profeta: vocês semeiam muito e recolhem pouco. E o pouco que recolhe ainda entra pelo bolso furado. Porque tem pessoas que elas não têm coragem de investir no reino de Deus. Elas acham que se investir até mesmo com 10% da obra de Deus, vai lhe faltar o sustento, vai lhe faltar aquilo que precisa. É falta de fé, irmãos. É falta de fé. Deus cuida daqueles que são dependentes dele. Quando Deus vê que um filho é autossuficiente, se acha autossuficiente, que não depende dele, Deus então deixa de cuidar da vida dele. É por isso que às vezes o salário não rende,
os projetos não vão adiante, a vida não prospera. Por quê? Ele não contribui para a obra de Deus. Ele não compartilha, ele só quer juntar para si. É aquela pessoa egoísta, gananciosa. Então, enquanto o mundo ensina a acumular, o reino de Deus ensina a compartilhar. E Paulo diz, ali aos Efésios, que aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe com as suas próprias mãos, para que possa ajudar aqueles que precisam. Então nós devemos compartilhar, meus amados, aquilo que nós temos. Vamos deixar de ser egoístas, irmãos? E essa ideia de somente acumular é um pensamento mundano, é de quem jaz sob a influência do maligno. Terceira questão, irmãos. Trabalho, ambição e contentamento. Onde está o nosso coração? Então eu leio com você Eclesiastes, capítulo 5, versículo de número 10. Vamos ver o que diz aqui o sábio Salomão. Eclesiastes, na terceira questão, tá? Terceira questão, a pergunta é o seguinte: trabalho, ambição e contentamento. Onde está o nosso coração? Deixa eu encontrar aqui o livro do pregador Eclesiastes, capítulo 5, versículo de número 10. Diz assim, olha: o que ama o dinheiro nunca se fartará dele. Quem ama a abundância nunca se fartará da renda. Isso também é vaidade. Às vezes a pessoa, irmãos, eu observo, tem muitos pais de famílias que eles vivem com um salário mínimo, eles conseguem sobreviver. Alguns pagam aluguel, pagam energia, dão um jeito para sustentar a família. Eles aprenderam a dar o dívida da inflação para viver. Mas tem pessoas que ganham 3, 4 salários mínimos e ainda passam necessidade. Nós vemos, por exemplo, vamos voltar aqui ao nosso sistema político do nosso país. Quanto ganha em média um vereador, um deputado federal, um deputado estadual, um senador? É um salário exorbitante diante do que o trabalhador comum ganha. Mas isso basta para eles? Não, eles querem mais. Eles querem mais. O governo poderia dar um auxílio maior para o pobre? Poderia. Você vê o rombo que teve aí no nosso Brasil? Tanto dinheiro, que eu nunca vi falar em tanto dinheiro, não é negócio de 1.000, 2.000, são milhões de reais que foram desviados. Isso poderia ajudar os pobres do nosso país. Nosso país é um país rico e ao mesmo tempo com pessoas pobres. Porque a riqueza do nosso país se concentra na mão de 1% da população. 1% só que detém a riqueza do nosso país. E essas pessoas nem precisam de tudo isso. Porque o Salomão diz, olha, o que ama o dinheiro nunca se fartará dele. E quem ama a abundância nunca se fartará da renda. Isso também é vaidade. Por isso o apóstolo Paulo, irmãos, vai dizer que a fé não é para todos. A fé não é para todos. E outra coisa diz mais, irmãos, tenhamos o que comer e nos vestir e sejamos contentes. Tem pessoas que não conseguem guardar o quarto mandamento porque não podem parar de trabalhar no sábado. Se parar, pensa que vão passar fome. Eu converso muito sobre isso na aula, porque a gente tem assim, para agradecer ele. E eu tive essa experiência por mim, assim, o meu convívio de vida e minha renda mensal, Paulo Planaldo, a Cristina, não dava muito hoje, a minha irmã, não dava muito hoje de ela. Aceita não, aceita não. Não dava muito hoje de ela. Mas ganhou muito bem,
Pois é, né? Então, olha, a pessoa que se acostuma com a abundância, nunca se farta da sua renda. Então, ela é acostumada somente com o celeiro cheio. O dia que falta, ela fica triste. Né? O dia que acabou o dinheiro do Pix, acabou o dinheiro, não tem açúcar, não tem o café, não tem nada, a pessoa fica logo triste. E sabe, eu acho interessante uma coisa que o apóstolo Paulo ele escreve, vou até ler aqui para os irmãos, em Filipenses capítulo 4, do versículo 11, vejam só, como era que o apóstolo São Paulo ele lidava com essa dificuldade. Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 11, do 11 a 13, ele vai dizer o seguinte aqui, o apóstolo São Paulo: não digo isto por causa de necessidades, pois já aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. Toda e qualquer situação, tá? Não é somente quando tem. Quando não tem, também nós temos que nos contentar. Se eu tenho, estou bem com Deus. Se não tenho, estou bem com Deus também. Porque a nossa relação com Deus não deve estar baseada no que nós temos, mas no que Ele é para nós. Porque Deus cuida de tudo. E no versículo 12 ele diz: sei passar necessidade e também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas aprendi tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, o crente em Jesus, ele tem que aprender. Ganhou um salário, amém. Ganhou 2, amém. Ganha 4, amém, mas não ganhou nada, amém também. Irmãos. Não dá para comer bife, come ovo. É alimento também. Não dá para comer ovo, faz uma sopa. Uma alçada, sei lá. Mas em tudo, Deus deve ser glorificado. Nunca avalie, irmão, a tua posição espiritual pelo que você tem, mas pelo que Deus é para conosco. Pelo que Ele faz por nós. A Bíblia diz que nós devemos considerar os dias bons e os dias maus. Tem dias que a gente vai ter abundância, tem dia que a gente vai ter fartura, e tem dia que vamos ter falta, né? Por isso o Salmo 23, o salmista expressa uma confiança em Deus quando ele diz: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Então, se Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso tudo, nossas vidas, Ele supre todas as nossas necessidades. Provérbios capítulo 23. Provérbios capítulo 23. Vocês não estão ouvindo bem aí? Amém? Provérbios capítulo 23, do versículo de número 4 e 5. Provérbios 23, versículos 4 e 5. Não te canses tentando enriquecer. Seja sábio. Fixarás os olhos naquilo que não é nada, porque certamente as riquezas criam para si asas e voarão ao céu como águia. Olha só. Olha o conselho de sábio Salomão. Salomão foi um homem muito rico, irmão. Muito rico mesmo. Mas nem por isso ele colocou a sua confiança na riqueza. Salomão foi um homem tão rico, irmão, que a Bíblia diz que não houve outro em Israel igual a Salomão, em riqueza e sabedoria. Salomão só quem pediu sabedoria foi. Só que com o passar do tempo ele viu que as riquezas elas iam saindo da sua mão por falta de administração. Salomão, para sustentar o seu governo, ele teve que aumentar os impostos para que pudesse bancar
a sua luxúria. E ele aconselha aqui, olha, porque não te canses tentando enriquecer. Seja sábio, diz ele aqui, ó. Fixarias os olhos naquilo que não é nada, porque as riquezas criam asas para si e voarão como águia. A pessoa que é rica, irmão, ela não tem paz. A pessoa fala assim, se eu fosse rico, eu ia acordar tantas horas, eu ia dormir, não dorme, irmãos. É ilusão isso aí. O rico, ele não dorme bem. Ele não descansa bem. A vida dele é uma vida ociosa. Porque ele se preocupa tanto em ganhar, como ele se preocupa com medo de perder. Isso se torna algo muito, muito grave na vida da pessoa. 2 Timóteo, capítulo 6, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo de número 6 a 10. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo de 6 a 10. Veja o que diz aqui o apóstolo Paulo a Timóteo. De fato, grande fonte de lucro é a piedade, com o contentamento. Olha só. Grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, diz aqui o versículo 6. Versículo 7. Porque nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Os que, porém, querem ficar ricos, caem em tentação e em laço e em muitos desejos descontrolados e nocivos, os quais submergem os homens na ruína e perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se atormentaram com muitas dores. Olha só, a pessoa buscando enriquecimento, preocupado com isso, eles caíram em muitas dores e em tormenta, né? Ainda em Hebreus capítulo 6, de Hebreus capítulo 6, capítulo 13, de Hebreus, e o versículo 5. Vamos ver o que diz aqui a palavra do Senhor nosso Deus. Dá esse microfone aqui, por favor. Está dando um chiado meu aí, né? Deixa eu usar aqui esse microfone para facilitar aqui. Louvado seja o Senhor. Então, meus amados, Hebreus capítulo 13, capítulo 13 de Hebreus, e o versículo 5. Vejamos o que diz aqui o escritor aos Hebreus. Seja a vossa vida livre do amor ao dinheiro, contentando-vos com o que tendes, pois ele mesmo disse, não te deixarei, nunca te desampararei. Olha que conselho para nós, né? Seja a vossa vida livre do amor ao dinheiro ou da avareza. Contentai-vos com o que tendes, pois ele mesmo disse, não te deixarei, nem te desampararei. Então veja, meus amados, como aqui o escritor orienta para que vivamos de acordo com a vontade de Deus. Trabalho, ambição e contentamento, onde está nosso coração? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6,10. O trabalho é bênção de Deus, mas a ambição cega pode transformá-la em ídolo. A Bíblia nos ensina a trabalhar com dedicação, mas também a viver com contentamento e simplicidade. Quando o coração se prende à riqueza, a mente se afasta de Deus. Olha só, né? Quando o coração se prende à riqueza, a mente se afasta de Deus.
Então vamos, meus amados, aqui a nota da terceira pergunta. O mundo ensina a nunca estar satisfeito, mas o reino ensina a gratidão. O que você possui não define quem você é. No fim, quem for fiel ao pouco é o que herdará o muito no reino de Deus. Né? É por isso que a Escritura diz: ser fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Então, quem é fiel no pouco, herdará o muito no reino de Deus. Vamos então à quarta questão, né? Ainda tem aqui para ti fazer. Você é dono do seu trabalho ou escravo da sua ambição? Uma pergunta aqui no final da terceira questão, né? Você é dono do seu trabalho ou escravo da sua ambição? Tem pessoas que elas não têm essa disciplina no seu trabalho, né? Não tem hora para parar, não tem dia para parar. Até mesmo no santo dia do Senhor, muitas das vezes, pessoas lá que estão trabalhando ainda. Enquanto que a Bíblia diz: 6 dias farás toda a tua obra. 6 dias farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhuma obra. E quantas vezes, amadas pessoas, elas estão vivendo nesta vida, né? Dessa forma, não estão agradando a Deus. Então a pergunta é: você é dono do seu trabalho ou escravo da sua ambição? Nós temos que procurar viver com contentamento, com aquilo que Deus nos dá. O que Deus nos deu já é o suficiente para nós vivermos. Ah, mas eu vou ter que trabalhar, né? Até dia de sábado. Não faça isso. Não faça, porque você vai perder as bênçãos de Deus. Né? Tira o tempo para Deus, tira o tempo para a leitura da Bíblia Sagrada, aquele tempo de reflexão. Né? Não viva somente para o trabalho. Às vezes, pessoas trabalham tanto que não tem nem força para orar. Chega se jogando, né? Ah, estou cansado, estou exausto, não aguento mais, tanto é canseiro, enfado físico e tudo mais, né? A pessoa não tem prazer de vir ao culto, não tem prazer de cantar, não tem prazer mais de orar, de buscar a Deus. E isso certamente, irmãos, acaba gerando comprometimento e afastamento da vida espiritual. Então vamos aqui à quarta questão. Como devemos lidar com os bens no mundo passageiro? Como devemos lidar com os bens no mundo passageiro? Vamos ao Evangelho de Lucas, capítulo 12 do Evangelho de Lucas, versículo 15 a 21. Vamos ver o que diz aqui a palavra do Senhor nosso Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 15 a 21. Aqui vai falar sobre a parábola do rico insensato. Tá? A parábola do rico insensato. Se você quiser acompanhar a sua Bíblia aí, senão fique só ouvindo. Eu vou ler para você aqui. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 15 a 21. Então lhe disse: cuidai-vos e guardai-vos da ganância. Olha que parábola maravilhosa. A vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. E propôs-lhe esta parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele pensava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde guardar os meus bens, meus frutos. E disse: farei isto: derrubarei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí guardarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma:
tens muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e alegre-se. Deus, porém, lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Então, o que tens preparado para quem ficará? Olha a pergunta. O que tens preparado para quem ficará? Aí Jesus conclui a parábola no versículo 21, dizendo: assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Lá na frente. Deixa eu lá, por favor. Então, assim é aquele que é rico para consigo mesmo e não é rico para com Deus. Veja só, né? Então, essa parábola, ela vai exatamente contrastar com o pensamento do mundo. O mundo ensina que é juntar riquezas, né? Adquirir várias coisas, e às vezes eu fico até pensativo assim, né? Ontem, esse dia eu conversava com a irmã assim: não, vou sair, vou viajar, fazer a obra de Deus, porque tenho dedicado muito tempo ao trabalho material, e tudo isso aqui vai ficar, irmão. A gente não evangelizou, não pregou a palavra de Deus, não estudou a Bíblia para que a gente pudesse crescer mais. Daqui uns dias a gente vai, né? A gente vai morrer, a gente vai descer a sepultura e tudo mais vai ficar aí. E a riqueza que nós fizemos, patrimônios que construímos, passamos a vida toda aí, trabalhando de sol a sol, enquanto que nós já tínhamos, né, o necessário para a gente viver. A gente queria sempre mais e mais. Tem um provérbio que ele diz que assim como a sepultura não se farta, assim também os olhos não se fartam da riqueza, né? Então, quanto mais tem, mais a gente quer. Marcos capítulo 6, Evangelho de Marcos, tá? Acompanhe conosco sua Bíblia. Evangelho, Marcos não, é Mateus, perdão, tá? Evangelho de Mateus 6, 19, 21, nós já lemos. Então eu vou ler Efésios 4, 28, tá? Nós já lemos essa referência em Mateus. Vamos ver então no livro de Efésios, capítulo de número 4, versículo 28. Diz assim, olha: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe com as mãos, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Agora vamos ao livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, e o versículo 35. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, e o versículo 35. A pergunta é a seguinte, irmãos: como devemos lidar com os bens no mundo passageiro? Atos capítulo 20, e o versículo 35 vai dizer o seguinte: tenho mostrado a vocês em tudo que, trabalhando assim, é necessário socorrer aos enfermos. Recomendo as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Veja só, irmãos. O apóstolo Paulo relembra aqui as palavras do Senhor Jesus, onde ele diz que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então, como devemos lidar com os bens do mundo passageiro? Somos apenas mordomos
Mordomo é aquela pessoa que cuida do que não é seu. Tá? Então toda a riqueza que nós temos deve ser atribuída a Deus. Tudo que temos, nossa casa, né? Nossa família, nosso emprego, isso aqui foi tudo que foi Deus que nos deu. Somos apenas mordomos. Tudo que temos pertence a Deus. E neste mundo que passa, não faz sentido viver acumulando o que vai perecer. Devemos usar o que temos para glorificar a Deus e servir ao próximo e não para alimentar vaidades pessoais. Aí eu pergunto, quanto nós temos investido, irmãos, para ajudar as pessoas? Este ano nós estamos com um projeto de nós fazemos uma programação aqui, nós compramos pelo menos mais 20 cestas básicas para nós doar para as pessoas. Mês de dezembro vamos fazer programação aqui, no nosso encontro de comunhão, primeiro encontro de comunhão, dia 27 de dezembro. Tá? A gente vai repartir, a gente vai fazer aqui um grande banquete espiritual e material também com as pessoas. Vamos compartilhar um pouco do nosso bem. É certo que muitos irmãos não têm condições de compartilhar, né? Mas nós juntos, nós podemos fazer isso. Compartilhar com os necessitados aquilo que elas precisam. Às vezes nós investimos, irmãos, em passeios, né? Em coisas materiais. Te deixa de investir na obra de Deus. Te deixa de ajudar a construção. Te deixa de ajudar a obra de Deus. De fazer uma viagem para estar com os irmãos, né? E tudo mais. Para investir em coisas materiais. E Deus tem nos abençoado com tantas bênçãos. A gente não sabe agradecer. Nota. O problema não é possuir bens, mas ser possuído por eles. O crente é chamado a viver com os olhos do reino, investindo seu tempo, recursos e talentos em causas eternas, e não em estruturas que serão abaladas. Hoje, o que mais ocupa o seu tempo e recursos, coisas do reino ou estruturas que serão abaladas. Então, aqui é uma pergunta. Hoje, o que mais ocupa o seu tempo e recursos? Coisas do reino ou estruturas que serão abaladas? Onde é que nós temos investido, então, o nosso tesouro? Então vamos à quinta questão. Depois já vamos partir aqui para a conclusão do nosso estudo de hoje. Como viver este mundo sem pertencer a ele? Será que é possível? Em Romanos capítulo 12, e o versículo de 1 a 2, é um versículo bastante conhecido da Igreja de Deus e de todos os estudantes da Bíblia Sagrada, porque nele o apóstolo Paulo chama para uma decisão de entregar nossas vidas a Deus de uma maneira sem reserva. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 diz assim: portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então vejam, meus amados, que Paulo está rogando aqui para que nós possamos dedicar nossas vidas sem reserva ao Senhor nosso Deus. Colossenses, vamos fazer uma outra leitura com os irmãos aqui, antes de nós lermos o comentário.
e anota nessa pergunta aqui, Colossenses capítulo 3, versículo de 1 a 4, diz assim, esta passagem está tratando sobre regras para o viver santo. Portanto, se foste ressuscitado com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Pois morrestes e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós manifestareis com Ele em glória. Louvado seja o nome do Senhor. Então a pergunta é, como viver neste mundo sem pertencer a Ele? A nossa mente deve estar nas coisas lá de cima, ocupado com as coisas lá do alto. Tito capítulo 2, depois do livro de Timóteo, vem Tito capítulo 2, versículo 12 e 13, diz assim: ela nos ensina a abandonar a impiedade e as palavras mundanas, para que vivamos neste presente século sóbria, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso Senhor, do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Olha só, Paulo está falando sobre a graça. Ela nos ensina a abandonar as paixões mundanas para que vivamos neste presente século sóbria, justa e piedosamente. Então, como viver neste mundo sem pertencer a Ele? Vou ler aqui o comentário e já vamos partir para a conclusão com os irmãos. Embora estejamos neste mundo, não pertencemos a Ele e, especialmente, não pertencemos ao sistema de governo que o domina. Somos cidadãos do Reino de Deus, peregrinos em terra estrangeira, conforme 1 Pedro 2,11. Enviados como embaixadores do Reino, conforme 2 Coríntios 5,20, com valores e missão completamente diferentes dos princípios deste mundo, deste século. Por isso, nossa conduta deve refletir essa cidadania celestial. Uma vida de santidade, desapego e esperança no retorno do verdadeiro Rei. A Bíblia nos exorta a não nos conformarmos com este mundo, mas a buscar as coisas do alto e viver com sobriedade, justiça e piedade, aguardando a bem-aventurada esperança. Quem tem os olhos no reino não se deixa seduzir pelos encantos passageiros do mundo. A verdadeira prosperidade não está em acumular, mas em estar pronto para a eternidade. Suas escolhas diárias mostram mais apego ao mundo ou ao reino eterno. Aqui mais uma pergunta retórica para nós, né? Nossas escolhas diárias mostram mais apego ao mundo ou ao reino eterno? Conclusão: onde está o seu tesouro? O irmão João nos lembra, em 1 João 5,19: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Essa é a razão de não invertir o coração no que perece. Este mundo corrompido e governado pelo maligno seduz com promessas vazias, posição, poder, prazer e dinheiro, mas por trás do brilho está a escravidão. O sistema presente exalta o ego, cultiva a ganância e celebra o orgulho, mas está condenado a cair. O reino de Deus, por outro lado, chama você para um caminho mais alto. Renúncia,
serviço e esperança viva. Ele convida a entregar o coração, não o que perece, mas o que permanece. O que o seu coração deseja? A maneira como você vive mostra se você está investindo no que Deus vai estabelecer ou no que Ele vai destruir. O tempo está se esgotando. Este mundo, com sua glória passageira, será abalado, mas o reino que vem é eterno. Não desperdice sua vida servindo ao império que será destruído. Viva hoje como cidadão do reino que jamais será abalado. O tempo é curto. Este mundo, com seu brilho ilusório, será abalado. O reino de Deus, eterno e inabalável, já está próximo. Por isso, desperte, rompa com o sistema, entregue tudo ao Senhor e viva para algo maior. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, nós temos aqui esta orientação das Escrituras Sagradas que confrontam, com o sistema mundano. Como é que nós temos vivido? Temos dedicado nossas vidas para agradar a Deus ou para agradar o mundo? Então, este estudo vem para nos despertar, para que possamos dedicar nossas vidas ao Senhor, nosso Deus, e que venhamos viver de maneira que agrade ao Senhor. Então, meus amados, nós vamos concluindo por aqui este estudo bíblico, mas antes eu quero orar com os irmãos, orar pelos irmãos que nos acompanham pelo Facebook, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, nosso irmão cooperador Jair, que está nos acompanhando, que Deus abençoe fortemente a sua vida, em nome de Jesus. Então vamos fazer a oração encerrando aqui a live com os irmãos e depois estaremos orando com os irmãos em nome do Senhor Jesus. Então vamos orar, falar para o nosso Deus. Maravilhoso Deus, Pai de eterna e infinita misericórdia. Te louvamos, Senhor, por essas palavras que nós ouvimos, Senhor, que nós escutamos, Deus amado, que ela possa descer ao nosso coração, que nossas vidas sejam mudadas pela Tua palavra, Senhor. Que não venhamos nos conformar com o mundo e com o sistema, Senhor, que Ele tem oferecido a cada um de nós. Porque a nossa vida, Senhor, ela não se limita pelos bens que nós temos, mas em Te servir, Senhor. Deus amado, desapega nosso coração de tudo que é ilusório, Senhor. De tudo que é efêmero, Senhor. Sabemos que este mundo passa, como diz a Tua palavra, Senhor. E as Tuas concupiscências, mas aqueles que esperam em Ti, eles permanecerão para sempre. Assim te peço, Pai, Tua bênção sobre a vida de cada irmão que nos acompanhou através desta live, que o Senhor venha abençoar a sua casa, sua família, Senhor. Que o Senhor venha dar-lhe um coração fiel para contigo, um espírito voluntário para que possa te servir, Senhor. Que a Tua bênção acompanhe, Pai, levando saúde e prosperidade no seu lar e abençoando suas vidas, Senhor. Nos prepara, Senhor, para algo maior que o Senhor tem para oferecer a cada um de nós. Assim te pedimos, ó Pai, a Tua bênção, em nome do Senhor Jesus, Pai amado. Tira toda a avareza do nosso coração. Nos ensina a semear para o Teu reino. Nos ensina a semear, Senhor, para o reino de Deus, para que um dia possamos receber, Deus amado, por tudo aquilo que nós fizemos na Tua obra. Em nome de Jesus, Pai querido, é que nós te pedimos e nós te agradecemos. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nessa marca, nós vamos, neste momento, orar, pelos irmãos que contribuíram, trouxeram seus. Depois das crianças.